Olá, gente. Estou de volta com a última aula da gente, que tem como tema interpretação textual. Interpretar texto é uma arte milenar, digamos assim. A gente precisa, de fato, entender de que forma o texto nos aparece para que a gente possa decifrá-lo. Para começar a nossa aula, eu vou indicar um questionamento super importante que será necessário para o desenvolver do tema, que diz o seguinte: arte de interpretar textos, habilidades leitoras que subjazem uma boa interpretação. Você sabe quais são elas? Esta é a questão essencial que a gente deve pensar para que prossigamos no nosso tema. Veremos com vocês algumas habilidades importantíssimas na hora de interpretar o texto. Habilidade de leitura. Discutiremos agora um pouco de quais as habilidades são necessárias para o antes da leitura de um texto e quais aquelas necessárias para durante a leitura de um texto. Elas são essenciais para que a gente tenha uma boa interpretação de texto. Comecemos então pelo antes, as anteriores à leitura. Que habilidades são essas? Primeiro, definição dos objetivos da leitura. Eu não posso chegar a um texto sem perceber que objetivo eu tenho com essa leitura. Isso é prévio. Levantamento do conhecimento prévio sobre o assunto. Todos nós temos conhecimentos prévios de todos os conteúdos que lemos, quer seja numa instância menor, quer seja maior. Mas nós precisamos nos valer destes conhecimentos prévios. Depois, expectativas em função do suporte. Eu não posso deixar de levar em consideração o suporte de circulação do meu texto. Se é um texto de um jornal mais popular, se é um texto de uma revista mais especializada, se é um texto de um jornal para uma classe mais intelectual, digamos assim, eu preciso levar isso em consideração, porque isso irá me ajudar a interpretar melhor esse texto. Também tem expectativas em função do texto da capa, da quarta capa, da orelha, de todos os conteúdos. Óbvio, se a gente está pensando em textos que circulam em vestibulares, em concursos públicos, você não vai estar com o conteúdo completo. Mas você tem, sim, claro, fonte, autor, de onde está, e você pode fazer a antecipação dessa leitura. Depois temos expectativas em função da formatação do gênero, divisão em colunas, segmentação do texto. Isso vai me dizer se, por exemplo, se trata de um artigo de opinião, se trata de uma reportagem, e pensando na função social de cada gênero, eu vou saber de que forma ler aquele texto. Tem também, gente, expectativas em função do autor ou instituição responsável pela publicação. Eu até já disse um pouquinho anteriormente de como é importante a gente perceber esse veiculador. Ele é essencial para que a gente tenha a noção de que tipo de texto eu estou lidando, de que tipo de público, de que tipo de autor eu estou lidando, tá? Temos também a antecipação do tema ou ideia principal a partir dos elementos paratextuais, como título, subtítulos, epígrafes, prefácios, sumários. Isso tudo nos dá subsídios para a interpretação do texto. Outra coisa é a antecipação do tema ou ideia principal a partir do exame de imagens ou de saliências gráficas. São sempre os suportes que nos oferecem possibilidades de leitura. O leitor ele não pode ingenuamente encarar um texto e pensar que ele não tem procedimentos necessários para a leitura. Ele tem sim, e a gente precisa ter essa consciência. E tenho também
a explicitação das expectativas de leitura, a partir da análise dos índices anteriores. Geralmente, a gente percebe que hoje em dia, qualquer avaliação, quer seja Enem, quer seja vestibular, quer seja concurso, segue uma linha leitora que a gente precisa acompanhar. É preciso que estejamos antenados com tudo que está ao nosso redor, para que assim a gente faça uma boa interpretação. Pensando em todos esses detalhes, em todas essas habilidades que eu falei com vocês anteriormente ao texto, isso já nos dará uma boa caminhada no texto em si.